esperta e fazendo de bobos os encanados. Mas, há os que por responder julgam que lhes devem algo por isto e, o que é pior, cobram. São espíritos que, gostando das pessoas, ou de uma delas, ou do local, resolvem ficar perto. Começando assim dolorosas obsessões. E os mais prejudicados são os sensitivos do grupo. Os 3 garotos reencarnaram com o corpo para serem médiuns. Só que eram jovens e o trabalho com a mediunidade deve ser feito na fase adulta, quando o físico está desenvolvido e são mais conscientes do que estão fazendo. Pedro não ficou com Amélia porque ela orava muito. A oração a fazia sentir-se autossuficiente. Portanto não tinha dependência. Não havia abertura para o espírito com más intenções aproximar-se dela. A oração sincera, com fé, faz com que nos aproximemos de Deus que é pleno. Quando a criatura ora sabendo disto, se sente plena e capaz. Não existindo vácuo de medo ou dependência, não há abertura para nenhuma energia negativa, seja de encarnados ou de desencarnados. Nada de ruim atingirá. Mauro não tinha medo e enfrentaria Pedro como igual. Ele não dava abertura, reagiria a qualquer influência. Questionava tudo e sempre procurava resolver tudo o que incomodava. Procurava ajuda quando em dificuldades e tentava aprender a resolver seus problemas. Restou Fabiano. Ele tinha tanto medo que fazia baixar sua vibração e afinar-se com o Pedro, que era dependente do desejo de posse. Quem é dependente sempre tem medo de não ter objeto que julga dar-lhe autossuficiência. Afinou-se com Fabiano porque os dois tinham medo. Pedro temia não conseguir o talismã que julgava que lhe daria fortuna e o garoto tinha medo do desconhecido. Quando conhecemos e compreendemos um fato, não temos mais motivos para temores. Principalmente com a mediunidade, que é normal, está na natureza da vida e deve ser vista, entendida com naturalidade. Quando isto acontece não há motivos para ter medos. Pedro ficou com Fabiano porque podia melhor dominá-lo e também porque veremos no decorrer da história que o garoto sabia, na sua encarnação anterior, onde estava o objeto do seu desejo, o talismã. Os pais de Fabiano começaram a se preocupar com ele, e insistiram para que contasse o que estava acontecendo. Porém, o imprudente garoto nada falou. Um assunto como este não deve ser escondido, deve-se procurar ajuda o mais rápido possível. Fabiano já tinha ido uma vez em busca do auxílio do Sr. Mário, porque não voltava. E simples, por uma chantagem. Pedro por muitas vezes lhe aparecia. Fabiano tinha horror em vê-lo e ele, sabendo que isto o incomodava, deliciava-se, só se tornava visível quando este estava só. Na maioria das vezes, este intercâmbio era só auditivo. Ele falava muito ao garoto. Fabiano. Evandro. Lembre logo onde escondeu o meu talismã. Você achando irei embora. E, se você falar sobre mim a alguém, vou tentar Amélia. Atormentarei-a tanto que a deixarei louca. Não fale. Sabe que o vigio. Mato sua amiguinha. Fabiano gostava muito de Amélia. Sentia que ela fora importante para ele no passado e deveria protegê-la, poupá-la de Pedro. Começou a se esforçar para lembrar-se do passado. E começou a recordar algumas partes, mas nada do talismã. Por mais que se esforçasse não recordava onde outrora o escondera. E Pedro estava cada vez mais impaciente. Não faça mais nada. Quero o tempo todo pensando até que recorde, dizia de modo maldoso. Um dia o garoto inquieto e angustiado andou pela cidade atrás de algum talismã. Numa pequena loja, viu muitos pés de coelho dependurados. Senhor José, estes são talismãs? Perguntou. Dão sorte. Dizem que são talismãs, respondeu o interpelado. Se dão sorte, pelo menos não deram aos coelhos. Estes não, idiota, falou Pedro ao seu ouvido. Quero o meu. E o único. Diferente. Não adianta me enganar com outro. Resta, então, recordar, pensou Fabiano. Mas como? Não consigo. Os 3 amigos estavam se encontrando bem menos. Amélia agora ficava mais com as meninas e Mauro estava cada vez mais entusiasmado com o futebol. A tristeza do amigo incomodava Mauro e Amélia, que concluíram que ele estava doente. Fabiano não conseguia mais estudar. Se abria um livro lá vinha Pedro. Recorde. Lembre. Quero meu talismã. E começou a tirar notas baixas. Nem todos os alunos que tiram notas baixas estão sendo obsediados. Estudar é gosto.
E é algo que se deve fazer para conhecer. Ter conhecimentos nos ajuda. Toda criança, adolescente ou até adulto que muda de atitudes de forma negativa deve ser indagado sobre o que está acontecendo. E se estas atitudes são para pior devem ser analisadas e, consequentemente, é preciso ajudá-los. Às vezes, Pedro parecia mais gentil. Fabiano, Evandro, pense bem, você era o filho de Leonel. Ele lhe deu o talismã para que o escondesse. Era um objeto de ouro, pequeno, assim. Mostrava com a mão que o objeto deveria ter uns 10 centímetros. Você pegou e escondeu. E só achar e me dar. Prometo que irei embora. Outras vezes, estava inquieto. Fabiano, não me enrole, você não pode comigo. Lembre logo, se não mato sua mãe, seu pai. Sufoco você. Menino inútil. Peste. Fabiano chorava e por muitas vezes lhe pedia, calma, Pedro, daria 1000 vezes este maldito objeto se o tivesse. Não recordo, não consigo. Tenha pena de mim. Pena, respondia Pedro, até que tenho. Mas quero meu talismã. Já matei por ele e mato de novo. A vida dos outros dois, Mauro e Amélia, transcorria normal. Dificilmente eles se lembravam das ruínas ou de Lázaro. Mas Mauro continuou a ver desencanados. Um dia pela manhã, Mauro passou perto da casa de uma senhora que no momento estava sentada num banco no pequeno jardim na frente do seu lar. A senhora chorava entristecida. O menino ia passar reto, porém, viu um desencanado que chorava ao seu lado. Parou curioso. Dirigiu-se à mulher. Por que a senhora está chorando, Dalva? Estou muito triste, sinto-me só e aborrecida. Parece que nada dá certo. Sinto dores ora no peito, ora na perna. A senhora se sente só? Perguntou o menino estranhando. Mas a senhora tem tantos filhos. Estou cansada, respondeu a mulher que voltou a chorar. Mauro olhou bem para o desencanado. Este lhe pareceu estar desanimado, triste e com dores. Fixou-se bem nele e pensou forte. E o senhor, quem é? Sou o irmão dela, falou o senhor e Mauro escutou. Venha comigo, por favor, vou lhe apresentar a um senhor muito bom que o ajudará. Venha. O desencarnado levantou-se com dificuldade e seguiu o menino. Mauro desviou seu trajeto e rumou para a casa do senhor Mário. Bateu na porta e gritou por ele. E, quando viu, Mauro falou rápido. Senhor Mário, encontrei este desencarnado perto da Dalva. O coitado está infeliz e parece estar infelicitando a pobre mulher. Acho que ele está tão perdido como Lázaro estava. Assim o trouxe para o senhor dar um jeito nele, isto é, para que o ajude também. Desculpe-me, mas não sei ajudar. Virou para o desencanado que continuava perto dele e disse, este é o homem bom que irá ajudá-lo, pode entrar. O desencanado, como que atraído pelo lugar, entrou rápido. Mauro sorriu para o bondoso homem e agradeceu. Obrigadão. O senhor Mário acabou achando graça, entrou, orou pela visita e pediu que seus amigos espirituais viessem ajudar e orientar este irmão. Mauro, após aula, chamou os dois amigos para conversar em particular e contou-lhes a aventura. Vocês precisavam ver ou sentir como é ruim a angústia de desencanados que sofrem. Quando ele me acompanhou, colocou a mão no meu ombro. Evitei até de pensar, porque achei que ia ler meus pensamentos. Nem todos os espíritos sabem ler pensamentos, para isto é necessário ter conhecimento. E este conhecimento tanto pode ser de bons ou de maus. Este espírito sofria sem entender seu estado de desencanado. Ele escutou os pensamentos de Mauro porque este dirigiu-se a ele e foi como se falasse. Espíritos assim escutam conversas, pensamentos só se dirigidos a eles. Mauro convidou e o aceitou por momentos. Desde que o viu pensou em levá-lo para ser socorrido até o senhor Mário. Aceitando-o, o menino doou suas energias e sentiu também seus fluidos. Os três ficaram quietos uns instantes e Mauro falou. Não sei o que vocês farão, mas eu vou aprender a ajudar estas pessoas que morrem e não têm rumo. Quero aprender a auxiliá-los. Tenho curiosidade de saber como os desencanados vivem. Vejo-os e não posso empurrar os que encontro sempre para o senhor Mário. O certo é que os vejo e quero ajudá-los. E vocês que vêm também deveriam aprender comigo. Amélia e Fabiano não responderam. Novo silêncio. Fabiano então indagou. Mauro,
Que você faria se alguém o chantageasse? Quebraria a cara do sujeito, respondeu o menino. Não gosto de chantagem e muito menos de chantagista. Quem faz chantagem não tem caráter e não merece respeito. Quem é chantageado é um covarde. Por quê? Alguém está lhe chantageando. Fale que eu resolvo isto para você. Acerto e já. Não, é que estava só pensando, respondeu Fabiano. Fabiano, falou Amélia, tenho achado triste e aborrecido. Gostaria muito de ajudá-lo. Que acontece com você? Nem sorri mais. Nada, nada, falou Fabiano depressa. Fabiano, disse Mauro, não aceite ajuda de meninas, elas não servem para nada, só nos chateiam. Mauro, gritou Amélia armando a mão. Não briguem, exclamou Fabiano. É melhor mesmo, falou Mauro. Vamos resolver seu problema. O que está lhe preocupando, Fabiano? E se quem o chantagear disser que matará uma pessoa de quem você gosta? Perguntou Fabiano. Xi, é sério mesmo, falou Amélia. Nem tanto, falou Mauro. Pensa que é fácil sair matando assim. Para que tem polícia? E nossos pais, para que servem? Para nos proteger. Se existem pessoas más, há também muitas boas e acredito mais nas boas. Sou valente, sou forte, mas, quando percebo que não vou dar conta de resolver algo, não me envergonho de pedir ajuda. Não sou orgulhoso. Não viram o que fiz com o desencarnado que eu encontrei? Levei-o para o Sr. Mário, porque não saberia o que fazer com ele. Acho que ser inteligente é isto, tentar aprender para fazer. E, quando não se sabe, procurar quem sabe. Fabiano, sou forte e darei com prazer uns bons murros em quem está mexendo com você. Eu também quero ajudar, falou Amélia. Se bato no Mauro, surrarei qualquer um. Não é bem assim, disse Mauro. Eu não lhe bato porque não quero. Quer ver? Após uns tapas, Mauro correu e Amélia foi atrás. Esqueceram de Fabiano que desta vez não os acompanhou. Não vá procurar ajuda deste senhor, senão você já sabe, pegou a menina. Fabiano escutou Pedro, mas desta vez o menino sentiu que ele estava receoso. Sou um covarde, pensou Fabiano. Se para tudo tem jeito, para chantagem também há. Não devo ser tão medroso. Vou acabar louco com este Pedro me atormentando. Se pelo menos lembrasse onde pus este maldito objeto, daria a ele na hora, não iria querer uma coisa tão ruim. Não vá. Não quero, insistiu Pedro, irritado. Como também não quero mais que converse com estes dois. Não quero. E não vá. Não quer que eu converse com meus dois amigos. Ah, isto não. Você não pode me mandar assim. Será que você pode com Amélia? Com Mauro? Estou achando que não. Levantou-se e dirigiu-se rápido para a casa do Sr. Mário. Pedro tentou de tudo, ameaçou, xingou tentando impedi-lo, mas Fabiano resolveu e foi. Sempre que acontece assim, há um vencedor e o encarnado deve ser firme e não se deixar dominar, porque a parte desencarnada sempre faz de tudo para impedir. Contando-se com ajuda, o obsessor sabe que dificilmente vencerá. Obsessores temem sempre o espiritismo, principalmente os centros espíritas que seguem os ensinos de Jesus e a orientação de Kardec. Porque, se o obsediado aprender o que normalmente ensina a doutrina espírita, mudará a sua vibração e o obsessor não poderá atingi-lo mais. Quando Fabiano estava perto da casa do Sr. Mário, Pedro afastou-se. Ali não era lugar para ir, nem para acompanhar Fabiano. O garoto bateu à porta e esperou. O homem trabalhava em casa, consertava sapatos e tinha uma bela horta, cultivava verduras e as vendia. O pessoal da cidade ia muito à sua casa comprar verduras ou levar sapatos para consertar. Sr. Mário abriu a porta e Fabiano, ao vê-lo, começou a chorar. O médium abraçou o menino e levou-o para dentro do seu lar, onde se sentaram. Que acontece, Fabiano? E que estou sendo vítima de uma chantagem, falou o menino, chorando. Ajude-me a lembrar onde escondi o tal objeto que ele irá embora. Estou com medo que ele mate Amélia, pois disse que o faria se eu viesse aqui. Ele quem? Indagou o Sr. Mário preocupado, pensando ser um malfeitor encanado. Pedro, respondeu o menino, o outro desencarnado das ruínas. Sr. Mário respirou aliviado, tentou tranquilizar o menino. Já tinha visto Pedro, seria trabalhoso orientá-lo, mas não era caso de se preocupar.
Os benfeitores ajudariam o garoto. Fabiano, desencarnados não podem matar alguém como ele diz. Os encarnados conseguem sempre ajuda quando pedem. Se ele o atormenta, por que não veio aqui antes? Porque ele disse que faria mal a Amélia. Queria dar-lhe o talismã, só que não lembro onde o coloquei. Este objeto é material. E um objeto, respondeu Fabiano já se acalmando e parando de chorar. Como pode um desencarnado pegar um objeto do mundo físico? Se você lhe der esse objeto, o que fará com ele? Não sei, mas certamente irá me deixar em paz. Porque não tentamos convencê-lo a mudar de opinião. Mas ela não quer ajuda como Lázaro, respondeu Fabiano. Não é por isto que você deve aceitar que ele o atormente. Conte-me tudo, Fabiano. O garoto sentiu-se bem, ali relaxou e sentiu até sono. Desta vez falou tudo, não escondeu nada. Fabiano, disse o Sr. Mário, fraternalmente, você deveria ter me procurado logo. Espíritos assim falam muito. Se o mal existe, o bem também é mais forte. Ele não fará nada a Amélia nem a você. Se você sentir que Pedro se aproxima, pense em Jesus e peça ajuda ao seu anjo guardião. Vamos orientar Pedro, ele não fará mais mal a você. O médium deu um passe em Fabiano tirando-lhe as energias negativas que Pedro lhe projetara e doou fluidos benéficos que o fizeram se sentir bem, fato que não ocorria muito. Já fazia 5 meses que Pedro estava com ele, obsediando-o. Fabiano foi para casa, logo após sentiu medo. Mas não sentiu Pedro por perto. Anoiteceu, estava com sono, mas como estava acontecendo ultimamente tinha medo de se deitar, só o fazia quando todos da casa já o tinham feito. Quando todos foram dormir, Fabiano foi também, orou como o Sr. Mário lhe recomendou e, de repente, surge Pedro que ia lhe falar, mas Fabiano não deixou, pôs-se a falar baixinho sem parar. Sr. Mário, me ajude, Jesus. Socorra-me, meu anjo da guarda. Sr. Mário. Pedro sumiu e o menino sentiu uma luz o envolver. Tranquilo, dormiu. O Sr. Mário pediu para que seus companheiros espirituais ficassem com os meninos, principalmente com Fabiano, e o protegessem de Pedro. Como também iriam tentar ajudar este espírito que há tanto tempo vagava à procura de algo que nem poderia sequer assumir. Fabiano por sua vez passou a orar mais e, assim que sentia Pedro por perto, pensava no Sr. Mário, um espírito bom, o trabalhador do centro espírita, ficava mais ao seu lado impedindo Pedro de se aproximar. Fabiano 2 dias depois foi agradecer ao Sr. Mário. Fabiano, elucidou o senhor espírita, ainda não convencemos Pedro a ir embora. Cuide-se, ore e vem aqui para que lhe aplique o passe reconfortador. Meus pais iam me levar ao médico. Mas, agora, acho que não preciso mais. Orientado por um amigo desencarnado, o Sr. Mário respondeu, deve ir, sim, você está doente e precisa de medicamentos. Sua doença não tem nada a ver com este fato, porém a presença de Pedro ao seu lado o enfraqueceu. Deve ir e se cuidar. Fabiano foi com os pais ao médico que ao escutá-lo percebeu logo que o menino era portador de uma séria doença no coração. Receitou remédios e recomendou-lhe que tivesse muito cuidado e proibiu-lhe exercícios físicos. A pedido do clínico, Fabiano esperou na outra sala enquanto os pais conversavam com o médico. Quando saíram, a mãe se esforçava para não chorar. O menino a consolou. Mamãe, eu já sabia que estava doente e que tinha que tomar remédios. Não se preocupe. Para tudo tem jeito. Meu filho, exclamou ela e as lágrimas correram. Tudo tem jeito, pensou Fabiano. Dizem que é só para a morte que não tem. Mas continuamos vivos após ela, então tem jeito para a morte também. Não me importo com esta doença, ainda mais agora que estou livre de Pedro. Ainda bem que não tem injeções para tomar. E foi embora tranquilo. 5. A história de Pedro. Com os desencarnados bons perto dos meninos, Pedro não pôde aproximar-se, voltou para as ruínas revoltado e irado. Os amigos do Sr. Mário, os socorristas, o vigiavam e no dia que se reuniram para um trabalho de desobsessão buscaram-no e o levaram para uma incorporação. Como Lázaro, Pedro também veio sem saber de que forma. O Sr. Mário, como orientador da casa, tentou conversar com ele, mas Pedro estava endurecido. Não soube responder o que iria fazer com o talismã. Não aceitou a ajuda oferecida e voltou às ruínas.
Porém, ficou pensando no que ouviu e pôs-se a matutar, onde guardaria o talismã. O que farei com ele? E se algum encanado pegar? Ficou aflito esperando que viessem buscá-lo para conversar com o grupo novamente. Na reunião seguinte foram buscá-lo e assim que incorporou fez as perguntas que o encabulavam. Não sei lhe responder, disse-lhe o dirigente. Não sei o que você poderá fazer com o talismã. Você, não tendo corpo físico, não pode possuir algo material. Não está na hora de você procurar outro tesouro. O conhecimento da vida espiritual. Ele me deixará rico? Indagou Pedro. Riquezas materiais são para o período de encarnado. Para sermos felizes verdadeiramente precisamos de outras coisas, como ter paz e harmonia, gostar de onde estamos seja vivendo encarnado ou desencarnado e ter amigos verdadeiros. Dialogaram mais e ele recusou, novamente, a ajuda oferecida. Voltou às ruínas, só que pensou muito no que escutou, nos conselhos, nas orações e na leitura do Evangelho. Pedro agora não era levado às reuniões, era convidado e ia, gostava de conversar com o grupo. Contou sua história aos poucos. Nasci no seio de uma família importante, não estudei nem trabalhei. Meus irmãos, 8, implicavam comigo, mas eu não dava atenção às suas reclamações. Eles trabalhavam muito, casaram jovens e eu vivia à custa de meu pai. Também não pensava em casar, só o faria se desse um grande golpe do baú. Gostava de viajar, festas, jogos e de todos os prazeres carnais. Meu pai morreu, repartiu-se a fortuna. Vendi minha parte da herança aos meus irmãos, fazendo assim em dinheiro minha parte e viajei para a Europa. Gostava muito do velho continente, lá, sim, é que eu se podia viver bem. Gastei rápido meu dinheiro e passei a viver de favores de amigos. Foi na Europa que pela primeira vez me interessei por uma mulher. Ela era parecida comigo, ambiciosa, cruel e amante dos prazeres. A seu modo me amava, mas amava muito mais a riqueza. Queria a vida fácil que o dinheiro proporcionava. Casou-se com um velho rico, não a condenei, na minha opinião ela estava certa. Resolvi voltar ao Brasil, rever meus familiares e extorquir dinheiro deles. Não fui bem recebido, entendi que meus irmãos não me dariam nada, porque também nenhum deles estava rico, viviam bem, tinham muitos filhos e não confiavam em mim. Só um sobrinho, o Leonel, estava muito bem financeiramente. Resolvi visitá-lo, ele e esposa me receberam friamente mas me trataram educadamente. Fingi que não percebi suas indiferenças e tentei ser agradável. Dias depois, Leonel deu uma festa em sua casa que se encheu de hóspedes. Aí descobri, Leonel mesmo foi quem contou, o porquê de ele ter enriquecido rápido e fácil. E que ele tinha um talismã. Era uma peça de ouro muito bonita que lhe trouxera sorte e fortuna. Mostrou aos hóspedes e disse a todos que para o talismã trazer sorte teria que ser roubado. Resolvi ficar mais tempo com meu sobrinho, não para extorquir dinheiro, mas para roubar o talismã. Na posse deste objeto voltaria para a Europa, adquiriria fortuna negociando com meus amigos ricos. Daria um jeito de tornar viúva minha amada e viveríamos felizes e ricos entre os nobres da Europa. Isto se tornou uma ideia fixa. Mas do mesmo modo que eu pensava um outro sobrinho meu, José Venâncio, irmão do Leonel. Procurei ser o mais discreto possível, não dava trabalho, comportava-me educadamente, até fazia alguns trabalhos para Leonel e observava tudo. Meu sobrinho, o dono do talismã, escondia bem o objeto e ninguém sabia onde estava guardado. Como observava tudo, logo descobri o interesse de José Venâncio tanto pelo talismã como pela esposa do irmão, Verônica. Os dois passaram a se encontrar às escondidas e tornaram-se amantes. Aproveitei do amor dos dois para desestruturar a família e dei um jeito de Leonel descobrir a traição. Achei que, se meu sobrinho Leonel encontrasse a esposa que amava com o irmão querido, ele ia se perturbar e então seria mais fácil roubar o objeto do meu desejo. Acabou surgindo a oportunidade. Eu soube durante o café da manhã que Leonel ia à cidade, concluí que os dois amantes iriam se encontrar. Esperei que saísse e logo após fui atrás dele. Ele tinha ido a cavalo, estava feliz e distraído. Galopei, fiz cara de preocupado e lhe disse: Leonel, volte, Verônica está passando mal, ela me pediu para avisá-lo e que retornasse. Ele voltou rápido,
Galopou com seu cavalo e eu fiquei para trás, confiando na sorte. Quando cheguei à casa deles, Leonel havia acabado de matar seu irmão José Venâncio. Verônica chorava copiosamente. Um negro, ex-escravo da casa, amigo da família, foi quem tomou as providências. Disse a todos que José Venâncio se ferira acidentalmente. Naquele tempo era fácil ocultar escândalos. As famílias de posses diziam o que queriam e ninguém as contestava. Tudo ocorreu conforme o negro planejou. Ninguém comentou ou falou da traição de Verônica. Concluí que os dois lutaram e Leonel saiu-se melhor. O ambiente da casa tornou-se fúnebre. Um horror. Leonel passou a dormir em outro quarto, tornou-se triste e abatido. Verônica parecia uma morta-viva, só chorava pela casa. Evandro, o filho deles, menino ainda, nada entendia, era o único que parecia ter paz naquele lar. Eu não aguentava mais ficar naquela casa. Aproximei-me mais do meu sobrinho Leonel e tentei confortá-lo. Parecia adivinhar minha intenção, mas não falou nada. Um dia, em que estávamos a sós no seu quarto, perguntei-lhe: Leonel, meu sobrinho, o que você fez com o talismã? Onde guarda tão precioso tesouro? Dentro desta caixa trancada, respondeu-me rápido. Olhou-me, achei que ele falou sem perceber, porque disse logo após: O senhor está querendo roubá-lo? Levantou-se da cadeira em que estava sentado, nervoso me olhou fixamente. Resolvi que teria que ser naquele momento ou nunca mais. Leonel certamente me expulsaria do seu lar. Saquei de uma faca, que sempre tinha comigo e enfiei no abdômen dele. Friamente o deixei ali caído, agi com rapidez, peguei a caixa e fui correndo para meu quarto. Lá, peguei minha bolsa com o pouco dinheiro que tinha, fui para a estrebaria, selei rápido um cavalo veloz e fugi. Quando saía, escutei gritos. O senhor Leonel foi ferido. Açudam. Corram. Senti medo que me perseguissem e prendessem e só pensei em fugir. Galopei até a cidade de lá rumei para outra sem parar um instante. Nesta cidade, vendi o cavalo e paguei para poder viajar de carroça até uma outra cidade marítima. Guardei a caixa na minha bolsa, não abri. Cavalgando não parei ali na carroça estava com mais pessoas e não queria que vissem a caixa e nem o talismã. Cheguei e fui direito ao porto e por sorte ou azar, porém no momento achei que era muita sorte, um navio ia partir dentro de poucas horas. Era um navio velho, de carga, paguei o que me pediram e embarquei. Só quando o navio estava navegando foi que me tranquilizei. Ninguém agora poderia me deter. Só me arrependi de uma coisa, não ter planejado e roubado ao fugir todo o dinheiro do Leonel. Cansado e com muito sono, pois não dormira durante toda a fuga. Deitei-me em cima de minha preciosa bolsa e adormeci. Acordei muitas horas depois e, após me alimentar, resolvi abrir a caixa. Estava trancada, tive que abri-la com a mesma faca que feri meu sobrinho. Dentro achei só um papel. Desdobrei o aflito, li e li muitas vezes. O talismã não está aqui. Procure-o em outra parte. A letra era de Leonel. Ele percebeu que eu e José Venâncio estávamos à procura do talismã e deve ter resolvido nos pregar uma peça. Espatifei a caixa e nada realmente do talismã. Se o ódio matasse, morreria naquele momento. Porém, o ódio mata sim, só que lentamente. Vamos fazer um intervalo na narração de Pedro. Ele também não relatou tudo de uma só vez, falou aos poucos nas reuniões do Sr. Mário em que passou a ir com frequência. Nós ouvimos muito expressões mais ou menos assim: se ódio matasse, estaria morto ou mataria pela vontade de determinada pessoa. Só que a maioria das pessoas que as pronuncia não sabe que o ódio pode matar. O sentimento negativo do ódio é muito forte, gera uma quantidade enorme de fluidos pesados, ruins e destrutivos e que podem ser enviados à pessoa que se odeia. Esta, se estiver vibrando em sintonia elevada, boa, não os receberá, mas se estiver na mesma sintonia, na mesma faixa vibratória, pode receber a carga negativa que muito a prejudicará. Ainda mais se estiver errado e prejudicado realmente aquele que odeia. O rancor do outro a envolve e, muitas vezes, faz com que se sinta pior ainda. Ela passa a sentir angústia e fluidos daquele que os envia. Só que estes fluidos podem ser repelidos, mas quase sempre quem deve, recebe. E quem gera esta energia negativa, odiando, diz que se o ódio matasse estaria morto,
É só questão de tempo. Quem odeia se envolve numa energia destrutiva e pesada que enfraquece o físico, tornando-se predisposto a muitas doenças que muitas vezes o fazem desencarnar antes do tempo previsto. Atitudes impensadas podem ocasionar a desencarnação precoce. Porém, temos visto pessoas dizer essa frase só por dizer. Lógico que, não sentida em profundidade, não ocasionam mal. São expressões infelizes que se pronunciam imprudentemente, mas mesmo assim fazem mal a quem as pronuncia, abaixam suas vibrações e ficam por determinado período sujeitas a receber fluidos negativos do ambiente ou de outras pessoas. Pedro, que já estava, por causa dos seus atos, com uma enorme vibração ruim, piorou ainda mais com seu ódio. E enviou ao seu sobrinho suas energias negativas que as recebeu, mas não por se sentir devedor em relação ao tio. Leonel fora bondoso com o tio, recebê-lo em seu lar quando não tinha para onde ir, sustentar-o e acabou sendo ferido por ele. Só que Leonel se sentiu culpado, e o era sem dúvida, pelo assassinato do irmão. Se assim não fosse, ele não receberia os fluidos do tio. Mas, voltemos à história de Pedro. Cheguei a falar com o comandante do navio que queria voltar. Ele riu. Ora, quer que voltemos? Está louco? O que posso fazer é, se encontrarmos algum navio rumo ao Brasil, pedir para levá-lo de volta. Só que não lhe devolvo o dinheiro que me pagou e o senhor deverá pagar caro o retorno. Pensei melhor e concluí, que ia fazer no Brasil. Minha família já deveria saber que tinha matado Leonel, ninguém me abrigaria, se não gostavam de mim, agora me detestariam. Não poderia voltar ao lar de Leonel, eles me prenderiam. Perder o talismã que me faria rico e estava com pouco dinheiro. Resolvi ir para a Europa e tentar viver à custa da minha amada e pensar como poderia extorquir dinheiro dos conhecidos, talvez fazendo algumas chantagens. Fiz muitos planos e a viagem transcorria calma. Lembrava-me do talismã e odiava ter caído no golpe baixo de Leonel, por ter sido enganado como um amador. Um dia, acordei doente, chamei pelo comandante que, após me examinar, mandou que me levassem para um compartimento com outros 5 enfermos. Todos com peste. Foi uma agonia, morremos à míngua, o resto da tripulação tinha medo de se contagiar. Tinha muita febre que me fazia delirar, via então o talismã e gritava por ele, queria possuí-lo. Morri. Senti que alguém me puxava do meu corpo porque iam jogá-lo ao mar. Senti-me ser 2 por momentos e vi que jogaram meu corpo ao mar e fiquei ali, sabendo que estava morto, mas vivo e muito perturbado. 2 pessoas, mais tarde soube que eram espíritos bons, me desligaram do corpo morto, tentaram falar comigo, não lhes dei atenção, não me interessei pelo que falavam. Fiquei pelo navio, chegamos à Europa, o navio atracou. Desci com dificuldades e rumei para a casa de minha amada, sentia-me fraco e doente. Que decepção, descobri que ela era pior do que eu pensava, uma vadia, tinha muitos amantes e nem se lembrava de mim. Ali na casa dela, conheci um outro desencarnado que me explicou como sobreviver melhor sem o corpo físico, me ensinou a vampirizar, roubar energia alheia e tirar proveito de muitas situações dos encarnados. Queria voltar ao Brasil e pegar o talismã, achei que desencarnado seria mais fácil, pois ninguém me veria. Pedi a este espírito para me trazer ao Brasil, pedi-lhe este favor, mas por isto tive que servi-lo por anos, trabalhar para ele, ou melhor fazer alguns favores. Atendi-o e, no prazo combinado, ele pegou minha mão e voamos rápido. Fui deixado na casa abandonada que caía aos pedaços. Novamente, para algumas explicações, façamos uma pausa no depoimento de Pedro. Este desencarnado que Pedro encontrou era provavelmente um espírito mau, aproveitador e com alguns conhecimentos. E normal entre estes desencarnados a troca de favores. Pedro diz que trabalhou. Infelizmente se trabalha também para o mal. Fez pequenas maldades para o outro, vigiou alguns encarnados e agiu como informante. Estes trabalhos são muito variados, podem ser, obsediar, prender outros desencarnados, vigiá-los e torturá-los. Ao trazer Pedro para o Brasil, para as ruínas, o fez volitando. Conhecer a maneira de volitar, e saber elaborar esse processo, muitos espíritos o sabem e até curiosos e trevosos têm conhecimento de como fazer. Pedro prossegue contando seu drama. Não vi ninguém na casa, nem encarnados nem desencarnados.
Achando que o talismã estava ali, pus-me a procurá-lo. Aceitei a companhia de Lázaro para não ficar sozinho. Quando os 3 meninos foram às ruínas, não me importei, achei-os divertidos. Um dia escutando-os reconheci que eles viveram ali outrora. Fabiano fora Evandro, o filho de Leonel e, para minha surpresa, escutei-o falar que escondeu ao pedido de seu pai o talismã. Só que ele não se lembrava do esconderijo e eu tentei fazer com que recordasse. Pedro deu por encerrada a sua história. Desencanado ficou por anos atrás de algo material que nem lhe pertencia nem podia possuir. Nada realmente do mundo físico nos pertence. Tudo nos é emprestado, até o corpo carnal. Pedro ficou preso a algo material, ao desejo de posse. E muito triste desencanar e continuar com a ilusão de posse. Pedro encabulou-se quando o Sr. Mário lhe perguntou, se você achasse o talismã, o que faria com ele? Conseguiria pegá-lo? E se algum encanado ficasse com ele? Eu ficaria perto deste encanado vigiando o talismã, respondeu Pedro. Agora estou achando que foi melhor não tê-lo achado. Penso que estive errado. Naquela reunião, ele chorou, mas voltou às ruínas. Porém, na seguinte, veio sozinho, pediu ajuda em nome de Deus. Foi levado para um posto de socorro espiritual e, após um preparo, reencarnou longe dali, com muitas esperanças de um recomeço. Perdera muito tempo atrás de uma ilusão e queria realmente melhorar. O grupo todo alegrou-se com a ajuda dada a Pedro e todos tiraram preciosa lição com sua história, à luz da verdade, do bem que deve iluminar nosso conhecimento, nossas boas ações, porque estas são as que nos acompanham com a desencarnação. Pedro, orientado e já reencarnado, não obsediava mais Fabiano, que passou a dormir e ter paz. O garoto estava aprendendo a conviver com sua doença que o privava de muitas coisas. Passou a ir mais vezes ao lar do Sr. Mário, e quando se sentiu melhor foi lhe agradecer e ao sair encontrou com Mauro. Fabiano, você tem vindo à casa do Sr. Mário? Gosta dele? Gosto, respondeu o interpelado. Também gosto. Você não quer voltar comigo? Quero pedir uma coisa ao Sr. Mário. O dirigente os atendeu e Mauro foi logo ao assunto. Quero aprender a ser espírita. Não quero ver desencarnados por aí e não saber o que fazer com eles e ter de trazê-los para cá. O senhor poderia nos ensinar? O interpelado pensou, eles eram jovens para trabalhar com a mediunidade. Mas Mauro tinha razão, estava na hora de aprender. Ele tinha filhos e os outros médiuns também. Poderia reuni-los um dia da semana e tentar elucidá-los. Muito bem, jovens, terça-feira às 6 horas podemos nos reunir. Vocês poderão fazer perguntas e eu tentarei responder a contento. Oraremos juntos e leremos o Evangelho. Combinado, exclamou Mauro contente. Assim se formou um grupo de jovens e de algumas crianças que passaram a receber as primeiras elucidações da doutrina espírita. Amélia foi um tanto desconfiada. Após a leitura do Evangelho e da explicação dada pelo Sr. Mário acabou sua resistência. Achou que Mauro estava certo, teria que aprender a lidar com suas visões, escutas e premonições, ou melhor, com sua mediunidade. Fez muitas perguntas sobre a reencarnação e, quando a aula acabou, saíram os 3 amigos contentes e Amélia concluiu sabiamente. A lei da reencarnação é a mais justa de que já ouvi falar. Deus é Pai bondoso. Se não fosse, eu estaria no inferno sem outra oportunidade. E que oportunidade? Consertar os erros, aprender o que se rejeitou. Tudo que o Sr. Mário falou parece que eu já sabia e tinha esquecido. Entendo agora que sabia mesmo e que recordo. Tudo é muito coerente, quanto mais se raciocina, mais entendemos e cremos. E você está só começando, exclamou Mauro rindo. Fala como se fosse entendida no assunto. Não sou, mas vou ficar, falou Amélia. Só tenho medo que meus pais me proíbam de vir a estas aulas. Não lhes diga nada, quando descobrirem você já aprendeu o bastante para mostrar a eles que está certo em frequentar as reuniões, respondeu Mauro. E você, Fabiano, gostou da aula? Gostei muito. Ainda bem que não lembro do passado, disse Mauro. Se a oportunidade da reencarnação nos é dada, é bom que esqueçamos as outras existências. Cada reencarnação é um verdadeiro reinício. E verdade, concordou Amélia. Cada reencarnação, como nos explicou o Sr. Mário, é um reinício. Mas, recordei algumas coisas que lhe foram desagradáveis, falou Mauro.
E, como nosso orientador disse, você o fez por ter ido ao local em que viveu e por estar madura para isto, possuir condições para ter recordado. Também, você lembrou só de alguns pedaços que muito lhe marcaram aquela existência. Fabiano não falou nada, recordou de muitas passagens do seu passado. Sabia que não devia dar importância. O passado passou e por mais que se queira não o modificaremos. Porém, sentiu que se fosse às ruínas e se tentasse recordaria toda a história do talismã. Despediu-se dos garotos. Estava de férias e tinha muito tempo livre. Não comentou com os amigos a vontade de ir às ruínas. No outro dia à tarde, Fabiano foi sozinho ao local que outrora fora uma bela casa, o seu lar, agora em ruínas. Recordou-se parcialmente o passado. Só depois de desencanado é que recordou e soube de todos os acontecimentos. Como também soube que seu tio José Vinâncio, sua mãe Verônica e seu pai Leonel se reconciliaram. Seu pai Leonel reencarnou longe dali e estava bem. Fabiano foi andando lentamente pelas minas, viu com surpresa que o gado pastava normalmente. Sem a presença de Pedro e Lázaro, o local passou a ser para os animais um lugar como outro qualquer. Nada os assusta mais, pensou Fabiano. Sentou-se no chão e tentou ficar confortável, encostou a cabeça à parede e pôs-se a juntar os pedaços que já recordava e alguns outros vieram-lhe à mente. 6. O estranho objeto. Assim, eu soube por Fabiano, quando já desencanado, esta história emocionante que envolveu pessoas comuns com seus sentimentos diversos de paixão, rancor, vaidade e ambição, como também acertos, esperanças e recomeços. Havíamos marcado, por intermédio de amigos comuns, um encontro para ele me contar a interessante história de um objeto que marcou muitas pessoas. A do talismã. No horário marcado nos encontramos num dos jardins da colônia em que resido. Foi muito agradável nosso encontro. Fabiano é muito simpático. Veio acompanhado de uma amiga que me apresentou todo feliz. Antônio Carlos, esta é Lídia, uma companheira muito querida. Os dois se entreolharam carinhosamente, havia em seus olhares o afeto de almas afins. Fabiano então contou sua interessante história, ouvia prazerosamente e Lídia permaneceu em silêncio e por muitas vezes, durante a narrativa, olhou com amor. Quando Fabiano terminou, fizemos um breve silêncio e quem o quebrou foi Lídia com sua voz agradável. Fabiano e eu temos muitos planos, ficaremos por muitos anos no plano espiritual estudando e trabalhando, depois reencarnaremos para constituir uma família, esperamos confiantes poder ficar sempre unidos. Agradeci-os emocionado pelo relato e pela singela visita. Desejei imensamente que concretizassem seus sonhos. Despedimo-nos como amigos. Fui em seguida gravar o que tinha escutado e os dois voltaram felizes aos seus afazeres. Iniciemos a narrativa de Fabiano. A casa era bonita, meu pai havia construído recentemente. A mudança foi uma festa. Móveis novos, cortinas, enfeites, todos felizes e conversando muito. Meu pai Leonel estava orgulhoso e minha mãe Verônica muito feliz. Sabia que os dois haviam casado por imposição dos pais, mas viviam relativamente bem. Meu pai por muitas vezes comentou que havia querido uma família numerosa, com muitos filhos, porém, só tiveram a mim, Evandro. Por complicações após o parto, minha mãe nunca mais havia engravidado. Meu pai era um homem bom e honesto, tinha muitos escravos que eram tratados como empregados e era amigo de todos. Havia até um casal de negros, João e Isabel, que eram livres, pessoas de confiança de meu pai e que moravam conosco na casa. Tive uma infância feliz, era mimado e meu pai me amava muito. Às vezes, minha mãe reclamava, queria ir a festas e passeios. Por isto, meu pai organizou uma grande festa para mostrar a casa aos amigos e parentes. A propriedade era grande, uma fazenda enorme e cultivada. Um dia meu pai foi caçar e uma ave abatida caiu numa encosta e os cães se recusaram a ir buscá-la. Ele apeou-se do cavalo e cuidadosamente deslizou pelo terreno inclinado. No local havia pequenas árvores e capim. A área não era grande, era um buraco de uns 100 metros de largura por uns 15 metros de profundidade. Procurando a ave abatida, observando bem o chão, achou outra coisa. Como se estivesse deitado sobre uma pedra, estava um esqueleto. Uma ossada humana, estava intacta. Meu Deus, exclamou meu pai.
Uma pessoa morreu aqui faz tempo. Pela posição do esqueleto, a pessoa deveria ter morrido deitada, estava com os braços cruzados sobre o peito e a cabeça inclinada para trás. Acho que morreu dormindo, concluiu meu pai. Já ia voltar, não se interessou mais pela caça, quando resolveu verificar melhor o esqueleto. Havia entre os ossos resto de roupas, de tecido barato, e um facão comum usado na lavoura, muito enferrujado. Deveria ser um pobre qualquer e estava com pouca roupa, observou. Viu então uma bolsa. Era de couro cru, de um palmo e, pela posição, a pessoa a colocara debaixo do braço esquerdo. Com cuidado e respeito pegou-a. Talvez aqui haja uma identificação do falecido. Abriu aí dentro, só havia o estranho objeto. Meu pai examinou bem. Uma pepita de ouro. Não, é um pedaço de ouro fundido. Interessante. Mistério. Não tem mais nada na bolsa. Como identificar o sujeito? Como devolver isto à família? Talvez isto deva ficar comigo. Está nas minhas terras e eu achei. Com sua permissão, senhor cadáver, ficarei com seu ouro. Colocou o estranho objeto no bolso e subiu a encosta. Porém, deu ordens para que enterrassem o esqueleto e mandou rezar uma missa para a pessoa que ali havia falecido. Após o jantar mostrou a mim e a minha mãe o estranho objeto. Olhem, achei-o na garganta estreita, assim chamávamos o local, junto de um esqueleto. Ave Maria, disse mamãe, que fazia lá um esqueleto? Não sei, acho que nunca saberei. Deveria ser uma pessoa pobre, estava simplesmente vestida e, dentro de uma bolsa comum de couro cru, achei este objeto de ouro. Foi fundido, creio terem sido pequeninas pedras. Achou só isto? Indaguei curioso, olhando a peça. Só, respondeu meu pai. Apossei-me dela. Achei justo. Mas, mandei enterrar os ossos do sujeito e rezar uma missa para ele. Senti que o defunto me deu seu ouro. Não lhe servia para mais nada. Tinha ouro e morreu, falou mamãe. Você tem razão, achou e é seu. Peguei o objeto com curiosidade. Tinha forma arredondada e de um lado parecia ter a figura de um rosto. Pai, disse, veja que interessante, deste lado parece ter sido esculpido um rosto. Será de homem ou mulher? E coincidência, esclareceu meu pai. Foi fundida de forma rudimentar. Acredito que quem fundiu não teve intenção de esculpir nada. Parece um medalhão, exclamou mamãe. E até bonito. Mas o recuso por ter sido achado junto de um esqueleto. Às vezes, à noite, minha mãe me fazia ler. Estudava. Um professor da cidadezinha perto vinha me dar aulas 2 vezes por semana. Ele ia nas fazendas ao redor ensinar os filhos dos fazendeiros. Para que me instruísse melhor, minha mãe ajudava menos estudos. Naquela noite, li alto um trecho de um livro de aventuras em que um capitão de um navio possuía um talismã. Meu pai ouviu com minha mãe a leitura, mas não comentou nada. A festa para a inauguração da nossa casa estava programada, convites enviados. Como seriam muitos dias de caça, bailes, jogos, muitos convidados ficariam conosco hospedados. Tudo estava sendo organizado por minha mãe. Mas, veio sem ser convidado uns dias antes da festa um tio do meu pai, tio Pedro, irmão do meu avô. Este tio era a ovelha negra da família. Escutei muitas coisas sobre ele, era solteiro, farrista e preguiçoso. Recebeu a fortuna que meu avô deixou, embarcou para a Europa e lá gastou tudo. Agora estava à procura de um familiar que o sustentasse. Meus pais o receberam friamente e resolveram deixar que ficasse por uns tempos. Ele me era simpático, me agradava, contava histórias engraçadas. Minha mãe o acomodou num quarto longe dos nossos aposentos e ela procurou ser discreto e prestativo. Os convidados foram chegando. Entre eles, estava meu tio José Venâncio, irmão do meu pai, o único solteiro da família. Tinha uma fazenda perto da nossa, era uma pequena propriedade que não lhe dava muito lucro. Ele era alegre, forte, corajoso, animava qualquer festa, nos visitava raramente. Na manhã do primeiro dia de festa, que duraria 5 dias, os homens foram caçar a cavalo. Fui junto. Perto da garganta estreita, paramos para trocar ideias. Um dos nossos parentes insistiu. Como é, Leonel, vai nos contar como ficou rico tão rápido? Meu pai escutava muito esta pergunta,
Respondia sempre, com trabalho honesto. E todos riam. Mas, naquela manhã, respondeu fazendo ar de mistério, a vocês, todos meus amigos e parentes, conto o que me aconteceu. Fiquei rico por causa do talismã. Fez uma pausa, criou-se uma enorme expectativa, todos silenciaram, agruparam-se colocando meu pai no meio da roda. Atentos, esperaram ansiosos meu progenitor falar. Ele não se fez de rogado, disse calmamente tirando do bolsinho do colete o estranho objeto. Vejam. Aqui está o talismã. Um simples objeto de ouro que tem muitos poderes. E ele que me fez ficar rico. O objeto passou de mão em mão, todos o examinaram bem. Quando voltou às mãos de papai, ele disse: Este é o meu talismã. Que me deu sorte e fortuna. Onde o conseguiu? Indagou tio Pedro muito interessado. Olhei para tio Pedro, seus olhos brilharam de cobiça, me deu no momento uma sensação desagradável. Meu pai respondeu: Não sei ao certo a sua origem. Creio que foi feito por um grande alquimista. Ele dá poderes a quem o possui, só que tem que ser roubado. Roubado? Exclamaram juntos muitos do grupo. Sim, confirmou meu pai. Roubado. Então roubou? Perguntou um outro tio espantado. Você é um ladrão. Bem, não é bem assim. Meu pai tentou se justificar, achando que fora longe demais na sua brincadeira, mas, para não se desmentir e divertindo-se com a história inventada, sorriu e completou: quando pegamos algo sem que o dono nos dê, pode-se dizer que estamos em posse de algo que foi mal adquirido, portanto roubado. Peguei de uma pessoa que não me deu. E, por favor, não me perguntem mais nada. Não posso falar mais do que isto. Guardou o objeto que a partir daquele momento passou a ser um talismã, por imprudência e brincadeira inocente de meu pai. Voltaram à caça. Os convidados esqueceram logo o assunto. Muitos compreenderam ter sido brincadeira de meu pai, mas tio Pedro e tio José Venâncio não. Interessaram-se em demasia pelo objeto, pelo talismã, que teria que ser roubado para dar a tal sorte. Meu pai teve que deixar o grupo antes do término da caçada para verificar os trabalhos da casa. Desejando aos amigos boa sorte, voltou. Acompanhei-o. Estando só nós dois, comentei com ele: Papai, por que o senhor inventou aquela história do talismã? Para animar o grupo, respondeu rindo. Viu, filho, como se engana fácil. Por mais que eu diga que minha fortuna vem do meu trabalho honesto, eles duvidam. Evandro, tenho trabalhado muito e sou grato a Deus por tudo ter dado certo. Recebi do meu pai uma fazenda pequena e do meu sogro um bom gado. Negociei e tenho negociado e só amplio o que recebi. Depois não menti muito. Não ganhei o objeto, achei e o dono estava morto e não ouvi dele que me dava. Acho mesmo que, se ele pudesse, não me daria. Ouro é ouro, fonte de muitas cobiças. Chamei-o de talismã, pela leitura que eu vi, a que você fez uma noite atrás. Lembra-se? Achei interessante. Essa história que contei sobre o talismã será só mais uma dentre tantas que contarão neste encontro. E sempre assim, quando amigos e parentes se encontram fala-se muito. E bom que tenham histórias interessantes para comentar, assim falarão menos da vida alheia. Riu prazerosamente. Não sei bem o porquê, mas não consegui rir. Não gostei da mentira, da brincadeira. Admirava e amava muito meu pai, era uma pessoa boa e inteligente. Na nossa fazenda, havia muitos escravos, que eram como empregados, nunca houve castigos, eram bem alimentados, sádios e gostavam do meu pai. Ele era hábil nos negócios e muito trabalhador, foi por isto que multiplicou seus bens. Aquele objeto estranho, o talismã, ele só havia achado há pouco tempo. E não tinha sido a causa de nada. Esqueci logo aquela história. Estavam presentes primos da minha idade e nos divertimos muito. Os dias de festa foram perfeitos, tudo correu em harmonia e minha mãe ficou radiante. Por um tempo só se falava na festa. Tio Pedro não foi embora e meu pai, como ele não estava incomodando e nem pedindo dinheiro, deixou que ficasse. Com frequência tio José Venâncio passou a vir à nossa casa, saía a passeios com mamãe, jogava diversos jogos com ela, conversavam e riam muito. Mamãe passou a ficar mais alegre, comunicativa e a se arrumar mais. Isso me pareceu bom no começo, depois percebi que algo estava errado. Já estava mocinho,
adolescente, percebi que meus pais não se amavam. Havia respeito. Meu pai, sempre bondoso, era paciente com minha mãe. Vendo-a mais alegre, achou bom e não se preocupou com o que ocorria ou com o que poderia acontecer. Eu sempre fora a atenção máxima de minha mãe, senti ciúmes da amizade dela com meu tio, passei a prestar mais atenção neles. Então percebi que, quando meu tio estava ausente, mamãe se trancava muito no quarto e, quando ele vinha nos visitar, modificava-se e se enfeitava toda. Tio José Venâncio ficava às vezes durante a tarde, outras ficava hospedado por dias. Numa destas tardes em que estava conosco, eu estava fazendo a lição quando me deparei com uma dificuldade e fui perguntar à minha mãe. Abri a porta do seu quarto devagar e a vi beijando meu tio na boca. Não disse nada, fechei a porta com cuidado e fui chorar num canto do jardim. João, o empregado que morava conosco, logo que me viu, foi me consolar. Que foi, menino Evandro? Por que chora? Levou bronca de sua mãe. Já é um homem e não deve chorar. Refugiei-me nos seus braços e solucei, contei-lhe o que vira. Após me acalmar, ele disse: não é fácil você entender. Também já os vi e não sei o que fazer. Não quero contar ao seu pai. Ele não merece este sofrimento, esta vergonha. Pedi ao senhor José Venâncio para não vir mais esta casa. Ele me prometeu que logo não virá mais, que deve partir para longe. Espero que ele cumpra a palavra. Faça de conta que você não viu nada. Esqueça. Vou tentar acertar esta situação desagradável. Se seu tio partir, tudo ficará como antes. Só que não esqueci, meu tio José Venâncio continua a vir à nossa casa. Passei a tratá-lo friamente e ele pareceu nem notar. Foi quando algo terrível aconteceu. Meu pai foi à cidade para efetuar uma compra, voltou logo após ter saído. E houve a tragédia em que morreu meu tio José Venâncio. João foi quem me contou como aconteceu. Evandro, seu pai voltou porque esqueceu o dinheiro que deveria ter levado. Quando o vi voltando assustei, porque sabia que Dona Verônica e o senhor José Venâncio estavam juntos no quarto, por isto acompanhei seu pai. Os dois se apavoraram ao serem descobertos. Seu tio ia matar seu pai, meu patrãozinho Leonel, então interferi e matei seu tio. Como seu pai é muito bondoso e para que não venham todos a saber da traição, dissemos que o senhor José Venâncio se feriu. Que justo, João, você matou para defender meu pai. Evandro só veio a saber da verdade quando desencarnou. Para que ele não ficasse sabendo que seu pai era o verdadeiro assassino, João mentiu para ele. Todos pareceram acreditar que foi um acidente. Enterraram-no e repartiram seus bens. Meu pai não quis nada e sua parte ficou para seus outros irmãos. Minha casa se transformou. Meus pais passaram a dormir em quartos separados. Não havia mais alegria. Minha mãe não se importava com mais nada, vivia chorando. Eu me aproximei mais do meu pai. Tio Pedro, para roubar o talismã, feriu e ele quase morreu. Este meu tio fugiu e não ficamos mais sabendo dele. Cuidei de meu pai com carinho. Via pouco minha mãe. Quando ela ficou doente, resolvi perdoá-la e tratar dela. Sentia que, apesar de seus erros, me amava. Evandro, meu filho, erramos muito por imprudência. Sabia que não estava certa e, por não ter tido forças, errei e fiz vocês que tanto amo sofrerem. Você é meu filho querido, me perdoe. Meu pai ordenou que cuidassem muito bem dela. Teve todo o conforto, mas acabou morrendo. Sofri muito com a sua morte. Éramos felizes e de repente tudo mudou. Meu pai nunca mais teve saúde após ser ferido. Preparou-me para substituí-lo. Não queria que eu continuasse a morar naquela casa. E culpou por todos os acontecimentos ruins o estranho objeto, o talismã. Meu pai faleceu, sofri muito, mas, como ele queria, parti dali sem remorso, deixando a casa abandonada e o talismã lá escondido. Faria o que ele queria, recomeçaria a vida longe do talismã e da casa. Assim o fiz. 7. A trama. 3 vidas, 3 histórias. Narrei até aqui, disse-me Fabiano, o que vi, mas também vou narrar os acontecimentos vistos e sentidos pelos outros envolvidos. José Venâncio era honesto, continuou Fabiano sua narrativa, trabalhador, mas não tinha a mesma inteligência e a esperteza para negociar que o irmão, meu pai Leonel. Estava pensando em casar, mas não queria que lhe escolhessem a noiva.
Falava que quando encontrasse a mulher dos seus sonhos casaria. Foi à festa na casa do irmão, gostava destes encontros. Não invejava o irmão que estava rico, admirava-o e queria